Meus irmãos, a paz do Senhor a todos. Amém, Vocês meu irmão. Pai do estão me Senhor. ouvindo bem? Sim, sim. Tá dando de Preciso ouvir ligar a bem. câmera. Tu vai... Eu não entendi, tu vai abrir a câmera? Não, eu perguntei se precisa abrir a câmera. Não, é opcional. Se tu não tiver em um ambiente adequado, não quiser, não é obrigatório. Tá, ok. Não, é que a webcam aqui do meu notebook é ruim demais, então Pronto. Tudo bem, ia não há nenhum ficar problema. bastante embaçado. Então, meus irmãos, lição do próximo domingo, né? Lição de número 2 desse trimestre, vai tratar sobre o novo nascimento. Um texto bem conhecido aí do evangelho que escreveu João, capítulo 3, o encontro de Jesus com Nicodemos. O textuário diz: Jesus respondeu e disse, na verdade te digo, que o que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. João capítulo 3, versículo 3. E a verdade prática diz, né, o novo nascimento é o modo bíblico de transformação radical da natureza do pecado. Nós podemos fazer uma aplicação introdutória acerca da verdade prática, já pegando um gancho aí no que fora dito, da necessidade de um novo nascimento, exatamente devido à nossa natureza pecaminosa, aquilo que nós nascemos, né, que é passado de geração para geração, desde o Jardim do Éden, por nossos pais, no caso, Adão e Eva. Devido a esse estado de natureza pecaminoso, há a necessidade de que nós passemos pelo novo nascimento. Então, na aula de domingo, você já pode explicar de forma introdutória aos seus alunos que a principal necessidade de nós devermos nascer de novo é devido à nossa condição de natureza pecaminosa. Só necessitamos de nascer de novo porque nós nascemos, herdamos uma natureza, uma natureza pecaminosa. E aí, esse conceito que nós vamos trabalhar de nascer de novo, ou algumas vezes em outros textos do Novo Testamento chamado de regeneração, são sinônimos, as expressões são sinônimas, mas no caso aqui do texto base do evangelho que escreveu João, seria interessante que nós usássemos a expressão bíblica de nascer de novo. Só fazendo a colocação que essa doutrina do novo nascimento, também em outras partes do Novo Testamento, é chamada de regeneração, né? Que é o processo do novo nascimento. Meus irmãos, alguém pode ler para mim a introdução, por favor? Alguém que tenha a versão aí com Não, Jeremias. vou ler. Tá. Jeremias. Pode. Pai do Senhor, estão me ouvindo direitinho? Tá dando de ouvir, irmão Júlio? Sim, tá dando de ouvir sim, meu irmão. Sim, está dando de ouvir. Pode ler a introdução? Pode ler, meu irmão, fica à vontade. Nesta lição, estudaremos uma das mais significativas obras do Espírito Santo, a regeneração. Com base no diálogo entre Jesus e Nicodemos, analisaremos a realidade do novo nascimento, percebendo a regeneração como uma ação única de Deus por meio do Espírito.
Adicionalmente, destacaremos a importância dessa extraordinária obra na vida do pecador e os meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Amém, meu irmão. Muito obrigado pela leitura. Deus abençoe. Ok. Então, a introdução, ela já especifica 3 pontos que serão importantes serem destacados, né? E que servem de construção para o ensino, para o nosso ensino como professores nesse domingo. O primeiro é que a regeneração é uma obra do Espírito Santo. Os irmãos podem grafar e construir e estruturar o ensino de vocês já nesse ponto, que a regeneração é uma obra do Espírito Santo, né? Naquilo que é comumente chamado entre os estudiosos de economia da salvação, que seria a função de cada pessoa da Trindade dentro do plano de salvação, é o Espírito Santo o responsável por fazer com que nós, com a nossa natureza pecaminosa, nasçamos de novo, fazer com que nós sejamos regenerados. Então, a regeneração, ela é uma obra do Espírito Santo. É sempre necessário, e nós temos que observar, que apesar do Espírito Santo ser a pessoa principal desta obra, isso não inviabiliza que Pai e Filho também hajam de alguma maneira, né, entrelaçados, porque nós sabemos que é só um Deus mais 3 pessoas, mas de forma didática, para nós ensinarmos, a regeneração é uma obra realizada pelo Espírito Santo. A segunda coisa que nós temos que grafar é acerca da importância do novo nascimento. O novo nascimento como um processo regenerativo para a nossa natureza pecaminosa, nós temos que traçar pontos de por que é importante nascer de novo, né? Sobre essa questão da importância, a gente vai tratar mais, mas realmente a prática gera muitas dúvidas, né, nas pessoas da igreja, que elas olham para alguém e dizem, mas como é que fulano não consegue vencer o pecado, não consegue mudar de vida? Na verdade, isso não acontece porque, na maioria das vezes, essa pessoa ela não foi regenerada, ela não nasceu de novo, né? Ela não nasceu de novo. Então, a doutrina do novo nascimento ela é importantíssima e ela serve para nós explicarmos para os nossos irmãos essas questões pontuais que gera dúvida, né? Será impossível alguém que não é regenerado vencer o pecado. Será impossível alguém que não é regenerado ter amor pela obra de Deus. Será impossível alguém que não é regenerado produzir bons frutos. Então, o que às vezes acontece é que nós temos em nosso meio muitas pessoas que não são verdadeiramente regeneradas pelo Espírito Santo. Em terceiro lugar, tem a questão dos meios que Deus disponibiliza para que possamos vivenciar a experiência da regeneração. Eu achei assim até meio contraditório da parte do autor ele usar a expressão meios, né? Eu, na aula domingo, se eu estiver lecionando, eu vou optar por não chamar de meios, porque parece que existe vários meios pelo qual a regeneração é feita, e na verdade é um só meio realizado por etapas diferentes, né? Assim eu observo que é só um meio para que aconteça a regeneração, mas essa regeneração ela é alcançada em etapas
diferentes que nós vamos ver aí no ponto. Então, a estrutura é essa: mostrar que a regeneração é uma obra do Espírito Santo, mostrar que a regeneração ela é importante e mostrar os elementos que Deus disponibiliza para que haja essa regeneração. Meus irmãos, quando os irmãos quiserem fazer alguma colocação, ou se estiver falando muito rápido, os irmãos se posicionem aí. Tudo certo até agora? Tudo tranquilo, meu irmão. Muito bem. O primeiro ponto. O interessante da história de João, da narrativa de João, por sinal, o único dos evangelistas a registrar essa conversa, né, e a narrar, ela tem Jesus como personagem central, como sempre, e tem um personagem periférico que é Nicodemos, né? E aí, o primeiro ponto fala exatamente disso, Jesus e Nicodemos, e vai falar sobre o encontro, ou melhor, vai falar sobre quem era Nicodemos. O contexto de João 3 revela que Jesus era uma figura conhecida em Jerusalém, muito por causa dos milagres que Jesus estava realizando. Então, isso faz com que ele seja notório ali naquele contexto. Devido ao milagre que realizou ao transformar água em vinho, a sua fama espalhou-se entre o povo, especialmente entre os líderes religiosos do Templo de Jerusalém. Foi nesse cenário que Jesus despertou o interesse de um mestre israelita chamado Nicodemos, um sábio judeu de grande prestígio, tanto entre o povo como entre os seus colegas fariseus. Assim, Nicodemos procurou Jesus durante a noite para questioná-lo sobre seus ensinamentos. Então, Nicodemos era um líder religioso de Jerusalém, um fariseu, que decide, devido a provavelmente ouvir sobre Jesus, decide se encontrar com um bom mestre, decide conhecer Jesus pessoalmente. Nicodemos, ele aparece, essa pessoa, esse discípulo do Senhor Jesus, ele aparece nas Escrituras por três vezes. A primeira aparição é exatamente aqui, no capítulo 3 de João, e as outras duas vezes também são no livro de João. No capítulo 7, se os irmãos quiserem marcar como referência, se os irmãos já tiverem, no capítulo 7, do versículo 50, 51 e 52, Nicodemos aparece defendendo Jesus. No capítulo 19, do versículo 39 e 40, que já é no contexto da morte e ressurreição de Jesus, Nicodemos e José de Arimateia, que também era alguém importante ali em Jerusalém, eles vão sepultar Jesus, eles vão levar Jesus para a cova, preparar o corpo, participar do processo de preparação do corpo e tudo aquilo. Então, Nicodemos é alguém que faz essas três aparições. A primeira aqui em João 3, a segunda em João 7 e a terceira em João, capítulo de número 19. Parece, às vezes, inclusive a gente já ouviu pregação, que Nicodemos não seria um discípulo de Jesus, mas que Nicodemos não seria um seguidor de Jesus, mas Nicodemos é um seguidor de Jesus. A gente vê nessas outras aparições que João vai mostrar, ele defendendo Jesus e ele mesmo
participando ali do momento de sepultamento de Jesus. O que aparece, o que nos mostra o texto bíblico, é que Nicodemos não fora um discípulo como os 12 ou como os 70, né? Um seguidor mais assíduo de Jesus, que estava ali com ele em todas as viagens, nas missões, mas isso não exclui que Nicodemos ele era um seguidor de Jesus, ele era um discípulo, ele teve essas manifestações de fé. O irmão aqui informou que as referências estão no auxílio bibliográfico. Então, é bom fazer uso dessas referências, porque elas ajudam a construir que Nicodemos era um discípulo de Jesus, assim como os 12, ou assim como os 70. Ele creu, depois desse encontro em João capítulo 3, que Jesus era o Messias. O segundo ponto fala sobre o reconhecimento de Nicodemos sobre Jesus como mestre. O versículo 2 indica que Nicodemos percebeu a autoridade que o Pai concedeu a Jesus, chamando-o de Rabi, né, que é a expressão hebraica ou aramaica para mestre. Neste contexto, nota-se que não existia hostilidade nas palavras de Nicodemos para com Jesus, mas sim um genuíno interesse em compreender o ensino novo apresentado pelo nosso Senhor. Esse interesse também decorre do reconhecimento de Nicodemos em relação aos milagres realizados por Jesus, que demonstram que nosso Senhor era mais do que um simples mestre, era um enviado de Deus. Foram até as palavras de Nicodemos dizendo, reconhecendo que ninguém conseguiria fazer aquilo que Jesus estava fazendo sem o auxílio de Deus. Então, realmente, Nicodemos ele reconhece que Deus estava, que o Pai, né, Yahvé, o Deus da antiga aliança, ele estava agindo através de Jesus. E esse reconhecimento do poder de Deus na vida de Jesus fez exatamente, atraiu Nicodemos para esse encontro. Uma observação aqui no item 2, que o comentarista ele nos dá a entender que o ensino do novo nascimento, da regeneração, é algo novo das páginas da nova aliança. E aí eu quero aproveitar para dar a minha opinião, que eu particularmente acredito que a regeneração ou a doutrina do novo nascimento, elas não são algo exclusivo do Novo Testamento. O que vai acontecer é que no Novo Testamento terá uma ênfase sobre essa doutrina. Mas vários estudiosos, eu estava até com um comentário aqui de João, o comentário de João, aonde o comentarista ele diz que todos os textos que fazem referência a alguma transformação que envolva água, como a purificação de Naamã, ou também profecias do livro de Ezequiel,
ou também a nação de Israel, quando ela é mordida por serpentes e há aquele milagre. Todas essas citações são alusões à doutrina da regeneração, ou do novo nascimento. Então, para mim, a doutrina do novo nascimento, da regeneração, ela é um mistério no Antigo Testamento, mistério no sentido dela não ser amplamente revelada, e no Novo Testamento ela ganhará ênfase. Por que eu digo isso? Porque se nós dissermos que, e inclusive eu vi alguém da Assembleia de Deus falando que no Antigo Testamento não há novo nascimento. Isso soa estranho, porque a salvação, seja na antiga ou na nova aliança, ela sempre teve os mesmos passos. Nós temos que compreender que, devido à revelação, principalmente do Antigo Testamento, algumas coisas não eram enfatizadas, mas isso não quer dizer que elas não existiam. Eu, particularmente, acho muito perigoso dizer que os salvos do Antigo Testamento, eles eram salvos sem que houvesse uma regeneração, sem que houvesse um novo nascimento. Parece muito estranho afirmar isso no processo de salvação. Senão a gente vai ter que dizer que a salvação no Antigo Testamento é diferente da salvação do Novo Testamento. Então, ao meu ver, não existe diferença. A questão é que no Antigo Testamento não há tanta ênfase como há no Novo Testamento acerca da doutrina do novo nascimento. O terceiro subponto fala sobre, mais uma vez, o diálogo entre Jesus e Nicodemos. A partir do versículo 3, a afirmação de Jesus sobre o conceito de nascer de novo, e nascer da água e do Espírito, para o poder ver o reino de Deus, deixou Nicodemos perplexo. As palavras água e Espírito aparecem frequentemente ao longo do Evangelho de João, transmitindo a ideia de elementos fundamentais para a admissão no reino celestial. Desta forma, a referência à água e ao Espírito recorda-nos a mensagem de João Batista sobre arrependimento dos pecados e uma nova forma de viver. Então, nós temos no diálogo de Jesus com Nicodemos dois elementos essenciais para nosso esclarecimento. Um é acerca do reino de Deus, um conceito bem conhecido pelo próprio Nicodemos e por todos os judeus, um conceito mais amplamente divulgado, ensinado nas páginas do Antigo Testamento. Era a esperança dos judeus que Deus criasse, um reino para os seus servos, ainda que, provavelmente na ideia de Nicodemos e da maioria dos judeus que rejeitaram Jesus, esse reino fosse apenas um reino político, assim como o Israel do Antigo Testamento, fosse uma restauração da casa de Davi, uma restauração, porém, mais ampla em questão de longevidade, em questão de domínio, mas os judeus tinham muito inserido nas suas mentes a questão do reino de Deus. Então, o conceito de reino de Deus, quando Jesus fala para Nicodemos, não lhe traz nenhuma dúvida
não lhe traz nenhum questionamento, porque era um conceito conhecido dele e dos judeus, dos judeus do seu dia, dos seus contemporâneos. Porém, a ideia de novo nascimento, ela soou estranho a Nicodemos. E aí Jesus até diz: como é que tu, sendo mestre de Israel, não consegue compreender essas coisas? Parece que quando Jesus está dizendo isso, acaba contribuindo com o que eu disse há pouco, que a doutrina do novo nascimento era algo que vem, ou da regeneração, é algo que vem desde o Antigo Testamento, ainda que não de forma tão clara quanto a questão do reino de Deus. Mas a falta de compreensão de Nicodemos sobre o assunto mostrou uma espécie de imaturidade, né? Nicodemos não entendeu a expressão nascer de novo, até achou que a expressão referia-se à questão dele ou de todos aqueles que quisessem entrar no reino de Deus, voltassem ao ventre das suas mães, ao processo de geração natural. Mas o que Jesus estava falando era de um nascimento espiritual e de forma interior. Sobre Irmão Júlio César, eu queria fazer só uma contribuição. Pode falar, profeta. Boa parte do espanto de Nicodemos, dessa admiração dele quando Jesus diz que ele precisava nascer de novo, eu penso que acontece por várias razões, mas pelo menos a gente poderia pensar em duas razões principais, que a primeira é que os judeus não entendiam a salvação como um ato, como algo que você fazia, como um desejo de conversão, um desejo de mudar de vida. Eles não tinham essa compreensão. E segundo, porque não há nas Escrituras, ou pelo menos no Antigo Testamento, ainda não é tão claro esse ensino, apesar de que a regeneração, como já foi pontuado aqui, sempre existiu, sempre houve regeneração, só que não era algo tão claro. Então, por exemplo, pensando nessas duas realidades, primeiro, os judeus imaginavam que a salvação aconteceria porque eles eram descendentes de Abraão, então havia uma noção de salvação nacional, que eles seriam salvos simplesmente por terem a descendência abraâmica. É por isso que João Batista vai questionar isso, dizendo que eles não deveriam se esconder atrás da descendência abraâmica, porque o Senhor poderia levantar filhos para Abraão de qualquer lugar. Mas os judeus, de fato, usavam isso como a base da sua salvação. Então, eles imaginavam: eu tenho o sangue de Abraão, eu sou descendente de Abraão e eu sou circuncidado. Então, essas duas coisas já daria, na concepção deles, essa noção de salvação. Então, quando Nicodemos, um homem que já é religioso, ele já atuava no contexto da comunidade judaica, ele já era alguém envolvido, já era alguém que tinha um compromisso com a lei de Deus, escuta de Jesus que ele ainda precisa nascer de novo, que ele ainda precisa ter uma experiência espiritual para ser salvo, ele reduz isso ao pensamento: rapaz, ele só pode estar dizendo que eu tenho que nascer de novo, porque é como se ele pensasse assim: ele não pode estar falando da minha salvação, porque eu tenho tantas razões para ser salvo. Então ele acaba reduzindo isso ao nascimento biológico de novo, porque é um ensino assim relativamente novo, porque os rabinos corromperam a doutrina da salvação. Os rabinos invalidaram a salvação como sendo uma decisão de comprometer-se com o Senhor, uma aliança com o Senhor, algo
relacionado a um compromisso, eles, assim, corromperam esse ensino, ensinando que a salvação era somente baseado na questão da descendência. Aí, somando, já havia um ensino corrompido de que a salvação era só pelo sangue e que quem precisava ter alguma experiência com Deus posterior eram os gentios e não os judeus, ainda mais com esse ensino que vai ser esclarecido no Novo Testamento. Aí não é à toa que Nicodemos tem essa reação assim tão estranha e recebe essa repreensão do Senhor Jesus tão dura, dizendo que ele não deveria se surpreender, porque ele, por ser mestre, deveria ter entendido isso pelas Escrituras. Tá bom? Essa é a minha contribuição. Amém, meu irmão. Obrigado. É isso mesmo. Os judeus, eles tinham esse pensamento de que todos eles já estavam salvos por serem descendentes de Abraão e por estarem inseridos na aliança. O irmão William levantou a mão aí. Pode falar, meu irmão. Queridos, a paz do Senhor, eu queria só que vocês falassem sobre a relação do batismo de João Batista e essa percepção da necessidade de nascer de novo nesse contexto judaico, nesse que a gente já pode chamar de proto-cristianismo, né? Porque nós já temos o João Batista anunciando o juízo, a vinda do Senhor, e pregando o batismo do arrependimento. Então, falem para nós sobre essa relação do batismo de João e essa necessidade de nascer de novo nesse contexto judaico. Irmão William, porque João Batista, apesar de estar nas páginas dos evangelhos, é o último profeta da antiga aliança, né? E ele faz exatamente esse convite para o arrependimento, é o convite para o arrependimento. E a necessidade de nascer de novo, ela também está ligada ao arrependimento. Nós temos até uma divergência do que vem primeiro, né? Alguns estudiosos dizem que primeiro a gente tem fé e se arrepende e depois é regenerado, e alguns dizem que primeiro a gente é regenerado e depois passa a ter fé e se arrepender, né? A Assembleia de Deus, ela adota o pensamento de que primeiro a gente tem fé e se arrepende, e depois de ter fé e se arrepender, a gente nasce de novo. Então, a pregação de João Batista acerca do arrependimento, ela está necessariamente inserida nesse contexto de nascer de novo, porque para você nascer de novo, você precisa se arrepender. Aí tem a questão do simbolismo da água, que por sinal, é um dos elementos favoritos de João. João fala em vários momentos da água como um símbolo de purificação, um símbolo de transformação, um símbolo de mudança, né? Quando ele, no mesmo evangelho, no próximo capítulo, do capítulo 4, ele disse para a mulher que, se ela cresce, né, rios de águas fluiriam dela. Então, João está muito ligado a esse aspecto da água, que era um elemento essencial na antiga aliança para falar exatamente de purificação, para falar de limpeza, para falar de mudança de vida, né, de uma vida não espiritual, não tão espiritual, para uma vida espiritual. Respondido, irmão? Respondido, querido. Respondido, meu irmão. Professor Júlio César, só queria adicionar mais uma contribuição, eu não me contenho. Eu sei como é. Que é o seguinte, sobre isso que o William falou, eu imagino que a pregação de João Batista, que o batismo de João Batista era assim, as pessoas que se batizavam, elas estavam aceitando o que João Batista estava dizendo. Como ele veio inaugurar, ele estava ali apontando para o início da chegada do Messias,
Então, quem se batizava estava concordando com o que ele dizia. Então, era uma forma de concordar com João Batista. Então, quem se batizava estava dizendo, olha, eu reconheço que eu estou em pecado, eu reconheço que eu preciso desse homem que ele está anunciando. Então, aquele batismo era como se fosse um ritual aceitando a chegada do Messias. Só que o batismo que Jesus ensina em Mateus 28 já é o batismo que confirma a salvação da nova aliança. O batismo de João confirmava a aceitação da pregação de João Batista, de que o Messias estava chegando. Quando a gente vê, por exemplo, em Atos 19... Eu já ia dizer isso aí, o texto de Atos. Atos 19 e versículo 3 em diante, que Paulo pergunta para os discípulos em Éfeso, pergunta para eles em que batismo eles foram batizados, que eles dizem que foi no de João Batista, e Paulo mesmo explica. Paulo diz, olha, João Batista ele estava pregando um batismo de arrependimento. Ou seja, vocês estavam confirmando que estava arrependido, mas agora chegou o batismo que de fato opera sobre vocês. Então, Atos 19 vai dizer o quê? Vai dizer que Paulo rebatizou eles. O verso 5 diz, e os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Essa adição aí, essa descrição em nome de Jesus, é uma referência ao batismo em águas, né? Então, o que o texto está dizendo é que, mesmo sendo batizado por João Batista, eles foram batizados com o batismo que Jesus ensinou, mostrando que esse batismo era apenas uma confirmação de que a pessoa aceitou a pregação de João, que era apenas uma preparação para a chegada de Jesus e a pregação dos discípulos. Isso, o batismo de João é para evidenciar o arrependimento. Acho que foi o irmão Fabrício que levantou a mão. Cadê o irmão Fabrício? Levantou a mão, meu irmão. Pai do Senhor, meu santo. Pai do Senhor. Foi sem querer. Amém. Tranquilo. Então, exatamente, o batismo de João Batista é exatamente para simbolizar o arrependimento. Então, como eu disse, nós da Assembleia de Deus, a gente crê que primeiro arrependimento e fé, depois do arrependimento e fé, a regeneração, a ordem. Alguns alteram, né? Uns dizem que primeiro é a fé, depois o arrependimento, outros dizem que primeiro o arrependimento e depois a fé, e depois a regeneração. A regeneração. Alguém pode ler para mim o próximo ponto? Por favor. Ponto 2. Ponto 2, primeiro subponto. Pode, senhor, professor, vou ler. Sim, senhor. O novo nascimento, a obra da regeneração. Primeiro subponto. O novo nascimento. A palavra regeneração tem origem no termo grego palingenésia, que significa literalmente voltar a ser gerado novamente. Assim, a regeneração é um conceito utilizado na teologia, especialmente na soteriologia, doutrina da salvação, para descrever o ato divino de transformação interior do pecador. A expressão novo nascimento está vinculada à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, quando o pecador, que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza, agora purificada e espiritualmente restaurada. Jesus abordou este tema quando falou a Nicodemos: aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Amém, meu irmão. Muito obrigado. Então, nós temos aqui no segundo ponto a definição do que é novo nascimento ou regeneração, de acordo aí com a palavra grega, né? Paligenésia, que literalmente quer dizer voltar
voltar a ser gerado novamente. Então, voltar a ser gerado novamente. Só que essa nova geração, ela se dá especificamente no interior, né? E é realizada por Deus. Como já foi dito anteriormente, nós, seres humanos, herdamos uma natureza pecaminosa. Nós herdamos uma natureza pecaminosa e que é completamente inclinada para o mal, que é completamente inclinada para o pecado, que é completamente inclinada para não fazer a vontade de Deus. E aí, nesse processo de regeneração, de um novo nascimento, Deus vai transformar interiormente a natureza do ser humano. Então, anteriormente, as pessoas que não sentiam nenhum prazer pelas coisas espirituais, elas vão, através dessa ação de Deus interior, começarem a ter esse desejo, essa necessidade pelas coisas divinas. É exatamente com o novo nascimento, com essa nova natureza que o Espírito Santo gera no ser humano, que vai ser construído aquilo que Paulo fala na carta aos Gálatas, no capítulo 5, que ele chama de fruto do Espírito. Então, esse fruto do Espírito, gerado pelo Espírito, passa a ser os elementos que ajudarão o ser humano pecador, mas agora regenerado, a lutar contra a sua natureza pecaminosa e a ter vontade pelas coisas espirituais. Então, existe da parte de Deus para com o ser humano uma mudança interior, e essa mudança interior, ela vai fazer o quê? Ela vai fazer com que nós, seres humanos, passemos a ver o mundo de uma forma diferente, passemos a ter novos desejos, novos sentimentos, todos gerados pelo Espírito Santo. É na regeneração que os seres humanos receberão força dada por Deus para, por exemplo, orar, ler as Escrituras e fazer outras atividades espirituais que antes não eram possíveis. Então, o novo nascimento, ele está vinculado à doutrina bíblica da regeneração, referindo-se a uma mudança realizada pela graça, né? Pelo favor imerecido de Deus. O pecador que possui uma natureza carnal, corrompida e caída em pecado, passa a ter uma nova natureza. O irmão Gesenildo levantou a mão, nós vamos já ouvir ele. Então, antes nós tínhamos apenas a natureza pecaminosa herdada dos nossos pais. Agora, a partir da ação do Espírito Santo, o Espírito Santo, de dentro para fora, vai nos gerar, né? Nos edificar. Sempre quando eu tenho a oportunidade de falar, e às vezes eu falo de santificação, que o meu conceito de santificação é que é Deus nos transformando cada vez mais parecidos ao Jesus humano.
Então, a regeneração, ela trabalha nesse processo de nos transformar à imagem do Senhor Jesus, né? De nos fazer uma nova criatura com base exatamente em Jesus. Pode falar, irmão Jazinho. Pai do Senhor, meus irmãos, está audível? Amém, estou ouvindo. Professor Júlio, Pai do Senhor, demais irmãos, é uma contribuição. Esse assunto, ele é tão importante, né, para nosso aprendizado, e todos os alunos, que é importante nós frisarmos para o aluno em sala de aula, no domingo, que a regeneração, ele é um dos pilares da soteriologia, e depois vem a santificação, a glorificação. Então, assim, pode até ser uma palavra que soa, assim, um tanto diferente, né, para os irmãos que não estão acostumados, e é importante que ela seja frisada realmente para que a gente possa compreender, porque ela revela, né, a graça de Deus, que essa transformação do pecador numa nova criatura, pelo poder de Deus. E que em outras, em certas crenças e outras denominações, né, eles invertem, eu até acredito diferente. Então, é por isso que é importante estar frisando esse tema, que também é uma obra conhecida como novo nascimento, de ir até que morrer e nascer de novo, né? Então, essa é a maravilha da palavra para se compreender, e quando nós vamos falar da regeneração, abre esse leque, né, e todo o diálogo que ele tem ali com Nicodemos, a gente analisando exegeticamente, pode perceber que a cada conversação, irmão Júlio, a gente vai, né, ele vai mastigando isso de maneira muito minuciosa, e nós vamos compreendendo a fundo esse plano de salvação que é mediante a regeneração. Então, e até no credo a declaração de fé da Assembleia de Deus deixa isso muito bem claro, né? Que isso trata, assim, de uma operação, né, diretamente do Espírito Santo, né, por meio da salvação do pecador, através de quê? Do sacrifício vicário de Cristo na cruz do Calvário, sacrifício único e perfeito. Então, é isso que nos faz, quando eu vejo essa palavra regeneração, a santificação, a glorificação, isso são os tentáculos que vão sustentar a nossa crença, do que nós acreditamos, né, mediante a palavra do Senhor, desse novo nascimento, que é a obra dessa regeneração. Né. Eu até aproveito a oportunidade, né, para dizer para os irmãos que eu vi até o irmão Railton falando na aula retrasada, anterior, a respeito do livro, né, o livro do trimestre, né, e dizer que eu tenho à disposição, chegou algumas unidades para mim, que eu faço geralmente a pedido, e ainda tem umas 2 ou 3 unidades. Aí, se porventura tiver algum irmão que desejar, né, está disponível, porque essa lição aqui, ela é o resumo do resumo, mas se nós formos observar o livro, né, do trimestre, ele vai trazer muito mais coisas que vão acrescentar, né, como suporte do conteúdo do professor, além dessa aula maravilhosa que nós estamos tendo aqui, vai nos acrescentar mais, que também a gente não tem esse tempo, né, que nós gostaríamos de ter. Então, o livro do trimestre, ele vem trazer um conteúdo a mais como suporte. Então, muito obrigado pelo tempo concedido. Amém. Muito obrigado pela participação. Realmente, nós temos que enfatizar a importância da doutrina da regeneração. Como o irmão Jezenildo falou, a salvação, geralmente a gente fala de salvação de uma forma muito genérica, né? Salvação. Mas dentro da salvação está inserido várias outras doutrinas, como eleição, como adoção, como a própria regeneração. Então, a salvação é algo bem complexo, e a doutrina da regeneração é essencial para que nós possamos compreender de como se dá a salvação. Né? O segundo subponto diz que a regeneração como obra exclusiva de Deus. Meus irmãos, alguém me diz até que hora nós vamos, que já é 10h30.
E agora que dá, tá E, meu irmão, o senhor leva até 10h40. Tá ok. Então, a regeneração como obra exclusiva de Deus. Nós bem sabemos que Deus é o autor da salvação como de uma forma geral, e não diferente seria com a regeneração. A regeneração, conforme eu já até falei de forma introdutória, dentro daquilo que é chamado de economia da salvação, é uma obra realizada pelo Espírito Santo sem negar, de alguma forma, o Pai e o Filho também agindo, porque é só um Deus. Então, ninguém consegue se regenerar no sentido espiritual, e aqui eu falo no sentido espiritual. Ninguém consegue se regenerar sozinho, sem a ação interior do Espírito Santo. E aqui eu aproveito para fazer uma colocação bem prática, que às vezes a gente tem como regeneração o abandono de algum vício, né? Aí a pessoa, antes, ela tinha um vício, e aí ela abandona esse vício e a gente diz que ela foi regenerada, né? Mas nem sempre a regeneração ela vai além do vencimento de algum vício especial. A regeneração é algo mais interno e espiritual da parte de Deus. Já a questão da necessidade da regeneração do pecador, a Bíblia ensina que o ser humano é pecador. Em uma de suas cartas, o apóstolo Paulo destaca a pecaminosidade do ser humano em razão da queda dos nossos primeiros pais. Todos pecaram. Romanos, capítulo 5, versículo 12. Assim, surge a necessidade de cada indivíduo passar pela experiência da regeneração. Esta magnífica obra está confirmada pelo Senhor durante sua morte sacrificial. Então, mais uma vez, o ser humano precisa ser regenerado, porque todo ser humano nasceu com uma natureza pecaminosa herdada. Então, se não houver essa quebra nessa herança da natureza pecaminosa, se não houver essa regeneração, esse novo nascimento, para que nós possamos amar a Deus e desejar as coisas espirituais, será impossível a salvação. Então, a necessidade, isso aqui é um ponto que nós precisamos bater, que a necessidade da regeneração se dá porque todos nós nascemos, herdamos uma natureza pecaminosa e precisamos desse novo nascimento. Isso aqui é importante, principalmente para quem gosta de evangelizar, que às vezes a gente evangeliza só com base naqueles pecados pontuais, e a gente não evangeliza as pessoas com base no necessário de que, ainda que a pessoa não beba, não fuma ou não pratique nenhum vício, ainda assim ela nasceu distanciada de Deus, né? Ela nasceu inimiga de Deus, e ela precisa ser gerada novamente, ela precisa nascer novamente através do Espírito Santo. E para terminar, o terceiro ponto fala, né, dos meios, onde eu disse que seria mais interessante chamar de elementos, porque o meio é só um. Então, como é que se dá a obra da regeneração? Pela ação do Espírito Santo, juntamente com a vontade
soberana de Deus e também através da pregação da palavra de Deus. Então, esses elementos, operação do Espírito, vontade de Deus e a pregação do Evangelho são os elementos para que haja a regeneração. A regeneração, nós precisamos enfatizar, é uma obra importante na doutrina da salvação e que é realizada pela pessoa do Espírito Santo de Deus, somente por ele. E aí, depois da regeneração, automaticamente, nós, como cristãos, ficamos suscetíveis a obedecer a Deus, a lutar contra o pecado e outros benefícios aí espirituais dadas por Deus. Meus irmãos, acabou o tempo. Muito obrigado pela oportunidade. Os irmãos, se tem alguma pergunta, algum comentário, todos vocês são mestres. Meu irmão, mas o senhor concluiu, deixou alguma coisa em aberto? Se o senhor quiser fazer alguma colocação final, senão nós vamos fechar a aula. Não, pode Tudo fechar. bem, tudo bem, então. Eu quero lhe agradecer, professor Júlio César, pela sua contribuição para mais uma aula, certamente será essencial para a ministração deste domingo, tá bom? Meus irmãos, eu quero dizer que eu vou adicionar no grupo um link, que foi uma aula que eu gravei já faz algum tempo, para um projeto sobre a doutrina do novo nascimento. Então, se os irmãos quiserem aprofundar mais ainda a compreensão sobre essa doutrina, ter assim uma visão mais geral sobre o assunto, eu vou estar colocando no grupo. Os irmãos, quem puder assistir, certamente vai ser assim mais uma ferramenta para enriquecer a compreensão desse assunto. Se esforcem, procurem ter muitos materiais no YouTube, muitas aulas boas, mais informações. Como os irmãos viram, o professor Júlio César, ele teve que resumir muita coisa, nós não temos assim o tempo adequado. Essa aula deveria ser ministrada em pelo menos 3 horas, 4 horas, porque são muitas informações. Então, compensem isso, nós estamos ainda no início da semana. Estudem mais, procurem mais ferramentas, porque a doutrina do novo nascimento é uma das doutrinas mais mal compreendidas da igreja. Nós não conhecemos profundamente essa doutrina e isso nos faz dizer muita coisa errada e ter muitos pensamentos errados sobre a salvação. Então, aproveite essa semana para aprofundar o seu conhecimento e buscar mais recursos para a compreensão dessa disciplina e dessa doutrina que é tão importante, tá bom? Então, vamos estar orando neste momento, agradecendo ao Senhor por essa importante aula, pela contribuição do servo do Senhor que nos edificou nesta noite. Cadê o irmão Fabrício para estar orando conosco? O Fabrício ainda está conosco? Por favor, ore, irmão Fabrício, coloque a mão na nossa cabeça. Meus irmãos, não saiam antes da bênção apostólica, por favor. Espero o Fabrício dar a bênção apostólica para a gente. Pai do Senhor, meus amados irmãos, uma vez mais, todos me Pai do ouvem? Senhor, meu irmão, sim, estamos ouvindo. Queremos louvar a Deus pela oportunidade de aprender com o nosso mestre, professor Júlio César. Foi uma bênção. Desejamos que o Senhor continue abençoando o seu servo e abençoando cada um dos demais professores e alunos que têm feito parte desse projeto. Vamos orar. Bendito Deus, nosso Pai, querido e santo, queremos te glorificar e te exaltar pela tua bondade, pela tua misericórdia dispensada a nós, nesta oportunidade, Senhor, aonde estivemos aqui reunidos para aprendermos juntos a tua palavra, para absorvermos o conhecimento, Senhor, que o Senhor enviou a nós através do teu servo, professor Júlio César. O nosso desejo é que o Senhor continue o abençoando, renovando a cada dia suas forças, expandindo, Senhor,
o seu conhecimento, a sua sabedoria na palavra do Senhor, na teologia bíblica, para que o teu reino cresça e se desenvolva através da sua vida. Te agradecemos pela vida de cada um dos demais irmãos, que todas as segundas-feiras estão aqui juntamente conosco, nos edificando mutuamente, aprendendo juntos a tua palavra. Te pedimos que o Senhor os abençoe, que o Senhor seja com eles em suas aulas, em suas escolas dominicais, em suas congregações, e que o teu reino, Senhor, cresça em cada local, em cada igreja, em cada congregação, que a escola dominical, em cada igreja e em cada congregação seja de contínuo crescimento, Senhor. Que o teu nome em tudo seja glorificado em nossas vidas para a glória do teu nome santo. É o que te pedimos no nome de Jesus. Amém.